Olá pessoal, tudo bom? Vamos ver então a marcação a mercado nos títulos públicos do Tesouro Direto em fevereiro de 2022. Da onde que eu tiro os dados? Isso aqui é a parte final, a gente desce a tela toda lá do Tesouro Direto, só mostrar aqui para vocês, tá? Eu estava aqui, vamos deixar aqui na página inicial, vocês vão ver que esse final é fixo, tá? Aqui é a página inicial do Tesouro Direto, a gente vai lá pro rentabilidade acumulada. E aí nós temos a posição em 25 de fevereiro, tá? É daqui que eu tirei os dados, tá? E isso aqui muda todo dia útil. Então, provavelmente quando você estiver vendo, já vai estar datas de março aqui, muito provavelmente, né? Então, pessoal, eu peguei os dados, passei por uma planilha do Excel e agora nós vamos começar a conversar. Então, nós vamos revisar aí os conceitos básicos de marcação a mercado, vamos ver o que aconteceu em algumas séries de títulos, tá? E aqui nós estamos incluindo todos eles, inclusive os que não estão mais disponíveis para compra, mas você pode vender, certo? Que a gente não gosta muito, certo? O ideal é sempre carregar o título para você ter a rentabilidade inteira dele, tá? Então, e deixei em negrito aqui, ó, destacado, na taxa de compra os títulos que são possíveis de comprar no Tesouro Direto. E vocês vejam que os lançamentos, por exemplo, pré-29 e o pré-33, como esse aqui é lançamento mesmo, são títulos que nunca existiram no Tesouro Direto, nem nos leilões, eles não têm dados, né? Porque eles têm poucos dias de sobrevivência. Já o pré-25 é um título que voltou, então ele tem toda a série lá nas planilhas do Tesouro. Então, pessoal, vamos ver o seguinte, tá? Eu coloquei aqui a taxa de compra no dia 1º de fevereiro e no dia 25, para a gente ter uma noção do que aconteceu com a taxa e do que aconteceu com a rentabilidade, tá? Para a gente ter a noção certa. E aí eu vou falar quando ocorre alguma exceção, tá? E nós tivemos várias exceções em fevereiro, é impressionante, muitas exceções. Então nós temos o que, pessoal? Conforme aumenta o prazo, vamos pegar esse grupo de pré-fixados principais, tá? Sendo que nós vamos, à medida que houver dados do pré-29, a gente vai ver um grande pulo de comportamento entre estes aqui e o pré-29. Por quê? Porque tem um lapso de tempo aqui, ó, que não está preenchido, com o pré-27 e pré-28, por exemplo, que são títulos que não existem, né? Nem nos leilões, que o Tesouro simplesmente não abordou esse prazo nos pré-fixados, tá? Então, pessoal, qual é a regra principal da marcação a mercado? Aumenta o prazo, aumenta o rendimento, aumenta a taxa. Isso é verdade? Mais ou menos, certo? Aqui, ó, esse aqui rendeu mais que os prazos intermediários, mas o prazo mais longo rendeu mais que todos, tá? Então tem o prêmio de rentabilidade? Tem, tá? O que aconteceu com a taxa? Olha, ela começa em 12,38 e vai para 11,45. Curva invertida, sim. Prazos muito curtinhos, como o 23, que não aparecem mais no site do Tesouro, ainda estão com taxas mais altas pelo efeito Selic. Então, 12,38 caindo para 11,45, mas os títulos, vejam que os títulos do Tesouro, que são esses dois aqui em negrito, eles dão a impressão de que a curva já normalizou. No Tesouro toda a curva está normalizada, mas para os prazos bem curtinhos, né, ainda tem essa inversão. Então isso aqui é uma exceção à regra, tá, pessoal? Porque a regra é, do prazo mais curto para o mais longo, a taxa deve crescer. E ela acontece de verdade de 25 em diante, mais ou menos, né? Aqui também cai um pouquinho, tá? E aí vejam só, pessoal, outra regrinha, tá, da marcação a mercado, tá? Então aqui já tem uma exceção, né? Então, curva invertida no curtíssimo prazo, 2 anos. A outra regra é a seguinte: quando a taxa sobe, o preço cai. E quando a taxa cai, o preço sobe. E quando a taxa sobe, o preço cai. É sempre invertido. E nós observamos aqui que em todos os prazos de prefixado, a taxa subiu entre 1º de fevereiro e 25 de fevereiro. Reparem bem, todas subiram aqui, ó. Tá? Só a do 29 que a gente não tem comparativo. Mas o que aconteceu com a rentabilidade, pessoal? Em todas elas, a rentabilidade aumentou. Em todos os prazos de pré-fixado, a rentabilidade aumentou. Opa! Mas então não é bem assim essa história de que a taxa sobe e o preço cai. Não, não é bem assim, pessoal. Aqui nós estamos frente
a uma exceção. Mas vocês têm que perceber também que esse título aqui tem menos de 1 ano para vencimento, tem 10 meses, e esse aqui tem menos de 4 anos, são 3 anos e 10 meses para o vencimento. 9, na verdade, né? Porque nós já entramos em março. Então, qual é a moral aqui? O que explica esse comportamento diferenciado, mesmo a taxa subindo um pouco? Vejam que a subida também é de pequena magnitude, tá? O que acontece? Todos eles estão dentro do curto prazo. O que é curto prazo no conceito, né? No conceito mesmo, tá? No conceito de livro. Curto prazo até 5 anos, tá? Isso é o conceito de livro. Pode não ser, para você 5 anos pode ser muito tempo, tá? Mas tecnicamente é curto prazo. Então todos eles estão no curto prazo, efeito de marcação a mercado mais suavizado, mais tênue, tá? Então não é qualquer subida de taxa, tem que ser uma subida mais vigorosa para realmente atrapalhar a rentabilidade deles, tá? Para aqueles que são São Tomé, eu vou mostrar aqui a tabela dos pré-fixados do Tesouro. Então aqui, ó, o pré-23 tá a tabela aqui e com os dados em questão, ó. Aqui como você vê, ó, de 1º de fevereiro a 25 a taxa subiu, mas o papel se valorizou de R$ 900 para 906. A mesma coisa acontece com o pré-24, olha ali, ó, que foi de 771 para 775, né? De 11,47 para 11,59. A taxa subiu, mas o preço também subiu. Por quê? Porque aqui o efeito da marcação a mercado é muito suavizado. E aí ele está rendendo pelo tempo, pelo prazo curto, tá? Prazo curto, tá? Todos eles abaixo de 4 anos, né? Então, aqui o pré-25 aconteceu a mesma coisa, ele rendeu R$4, ó, certo? Se valorizou R$4, tá? E foi de 11,24 para 11,34, né? Aqui o pré-26 também, né? Menos de 4 anos agora, 11,15 para 11,24 e aumentou R$3, que dá praticamente 0,5%, né? E o 29 que não tem dados suficientes ainda para a gente conversar, tá? Então, pessoal, é isso aí, tá? Então, por que aqui a marcação a mercado não funcionou nos moldes tradicionais? Porque os prazos são curtos, pessoal, são todos muito curtos, tá? Os prefixados com juros, tá? Aí nós vamos ver assim, ó. Primeira regrinha, aumenta o tempo, aumenta o prazo, aumenta a rentabilidade, aumenta o risco também. Verdadeiro? Verdadeiro, ó. Aqui o 23 vai de 0,5% para o 31 que vai a 1,32, ó. Então tem uma progressão aqui no rendimento. E na taxa, pessoal, curva invertida, né? Ó, o prazo mais curto, mais alto que o prazo mais longo, mas ali, né, na metade ali, para mais adiante, começa gradualmente a estabelecer um certo crescimento de taxa, tá? E vejam aqui, ó, todos eles renderam positivo segundo o Tesouro Direto. E nós temos aqui, também em todos eles, uma elevação de taxa. Mas vocês têm que fazer o exercício de observar que essa magnitude é muito pequena até para os prazos longos, né? Como 29 e 31, por exemplo, que tiveram rentabilidade positiva nesse período, apesar da discreta alta da taxa, tá? Então, qual é a questão? É que não é qualquer elevação de taxa que vai impactar de maneira tão ruim assim na rentabilidade do título. Tem que ser realmente uma elevação mais consistente, mais considerável. Tesouro Selic, pessoal. Olha só, tesouro, todos eles rendendo aí na faixa de 1%, rendendo, como é que se diz, como fundo imobiliário de papel high yield, né? High yield, né? Os mais arriscados aí no Tesouro Selic. Que me perdoem aí outros youtubers que dizem parem de comparar renda fixa com fundo imobiliário. Não é. Eu gosto de comparar tudo com tudo, certo, pessoal? Porque o que o meu dinheiro pode investir, eu vou comparar, porque eu quero sempre a melhor rentabilidade com a máxima segurança. Então, pessoal, que me perdoem, tá? Os outros youtubers e os fãs aí de fundos imobiliários por eu fazer essa comparação. Mas a verdade é essa. Você tem muito mais segurança aqui no Tesouro Selic e está tendo um rendimento, sim, de fundo imobiliário high yield. Quanto tempo isso vai durar?
provavelmente pouco tempo, tá? Pouco tempo se a gente tiver um prisma aí de longo prazo, né? O que eu quero dizer com pouco tempo? Eu acho que isso aqui dura, não sei, vou arriscar aí de dizer que não passa de um ano, tá? Ou fica em torno disso. Mas é um momento, certo? Quer dizer que você tem que vender fundo imobiliário, tem que mexer na carteira, tem que trocar? Claro que não, claro que não. Mas de repente, se você quer um pouco mais de segurança e quer aproveitar essa rentabilidade boa dos ativos de renda fixa, os rendimentos que você tem dos fundos imobiliários, dos tesouros IPCAs com juros, dos prefixados com juros, você pode investir em Tesouro Selic se for a sua vibe no momento. Tá? Mas isso aqui vai durar pouco, especialmente esses dois aqui, ó. O 25 e o 27. Por quê? Porque eu fiz questão de colocar a taxa aqui, pessoal. Olha só. Tá? Vocês se lembram que antes do problema que houve no Tesouro Selic em setembro de 2020, essa taxinha extra aqui era sempre 0,02, 0,03, 0,04, era nessa magnitude. O 25 já está com 0,06, quer dizer, e ele estava 0,11 no comecinho do mês, olha, e ele caiu muito para 0,06, tá? Então, claro, quando a Selic tiver 12, isso aqui vai ser 1% para todos eles, tá? Mas esse ganho a mais, acima de 1%, vai desaparecer, porque isso aqui já está normalizando, tá? 0,11 para 0,06, 0,06 vai cair para 0,04, pode ser que fique bastante tempo no 0,06 e aí ele vai passar a render como os tesouros Selic mais curtos aqui, né? E o mais longão, o 27, caiu de 0,22 para 0,15, ele ainda tem um pouquinho de gordura para queimar. Depois que queimar, pessoal, acabou, tá? Acabou. E aí ele vai render a Selic pura, tá? Não vai ter, porque se você anualizar esses 1,27, vamos só por curiosidade fazer aqui, ó, 1,27 dividido por 100 mais 1 elevado a 12. Cadê aqui? Elevado a 12. Opa! Menos 1 vezes 100. Tá? Esse Selic 27 rendeu 14, rendeu anualizando, tá? Nesse mês de fevereiro. Se essa taxa mensal aqui fosse anualizada, seria 14,29. Opa, mas a Selic não é isso, Natan. Claro que não. Isso aqui é o efeito da marcação a mercado, porque a taxa caiu, ele rendeu mais do que o contratado. O contratado era o quê? Selic mais 0,22. E ele rendeu anualizando 14, como vocês acabaram de ver que eu demonstrei na calculadora. Então isso é a marcação a mercado. Ele rendeu mais do que o contratado, certo? Só que para você botar essa rentabilidade no bolso, você tem que vender, né? E aí você não vai ter a rentabilidade integral do período. Se a Selic for a 12, 13, 14, aí você não vai ter mais isso. Para botar no bolso, essa rentabilidade plus aqui, certo? Então aí cada investidor vai ter que decidir, né? Certo, pessoal? Então dá para ver como essa coisa da marcação a mercado não é tudo isso que falam por aí. Não é tudo isso, certo? Em primeiro lugar, porque são em determinados momentos que ela acontece, não é todo dia, não é toda hora. Você precisa de uma certa, olha a palavra que eu vou usar, de uma certa sorte para pegar os momentos, porque ninguém tem bola de cristal, ninguém adivinha o movimento das taxas. Por isso que eu aqui no canal, eu divulgo o conhecimento da marcação a mercado com certeza, tá? Porque isso ajuda a gente a entender a dinâmica dos títulos e a fazer melhores escolhas para o nosso perfil. Mas que eu vá basear toda uma estratégia de investimento de longo prazo em marcação a mercado, desculpa, isso está muito equivocado. Vendo os tesouros IPCAs principais, pessoal. E aqui a coisa já começa a desmanchar a nossa brincadeira. Por quê? Porque as elevações de taxa também aconteceram, tá? Também não são lá de grande proporção, mas o prazo aqui é muito grande. O IPCA 24, que é agosto de 24, tá, pessoal? Tem que lembrar isso. Que está aí com. Vamos ver aqui. 2 anos e meio, gente. É só isso. 2 anos e meio. Mesmo ele tendo subido 0,03, ó, ele rendeu positivo. Já o 26, né, que tem aí 4 anos e meio, aumentou 15 basis points, aumentou bem mais, e aí ficou no 0 a 0 para o lado negativo, dando um pouquinho de prejuízo. O 35, ó, que tem bem mais prazo, ó, aí esse 0,12 aqui já machucaram um pouco o preço.
E no 45 mais ainda. Por quê? Porque tem mais prazo. Né? E os tesouros IPCAs com juros, pessoal, olha aqui como é que eles ficaram, tá? Também nós observamos todos eles uma discreta elevação. O 32 não tem dados, tá? E aí a gente observa a maioria deles com uma discreta rentabilidade negativa, tá? Por quê? Porque essa subida de taxa de pequena monta, mas o prazo mais longo fez com que ali a partir de 2030 todos eles ficassem no negativo, tá? O 32 também estaria no negativo se tivesse os dados. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham compreendido bem aí esses conceitos aí de marcação a mercado e que eles foram muito relativizados no mês de fevereiro de 22. Por quê? Porque a maioria dos títulos de prazo curto não tiveram uma alta tão grande assim, o que permitiu que eles ainda tivessem alguma rentabilidade positiva. E os mais longos, mesmo tendo uma discreta subida, o prejuízo também não foi muito grande. O prejuízo é zero, né? Porque a gente vai carregar até o fim, tá? Fecha parênteses. Mas o prejuízo foi relativamente pequeno, né? Porque a alta da taxa foi de pequena monta nesse mês, tá? E para março, pessoal, olha, para março Deus é que sabe, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.